Bom, que bom encontrar os meus amigos. Lamentamos aqui a falta da nossa amiga Nora, que está em viagem, mas ela já viajou, pediu autorização. A gente não está muito bem com o departamento pessoal, mas nesse caso da Nora está tranquila porque ela pediu autorização. Então, apesar de sentirmos muito a falta dela, está perdoada de não estar aqui com a gente hoje, né? Hoje que tem uma pauta aí que tem muitos assuntos, né? Vou começar aqui pelo Xará. Xará, o Trump afundou aí uma embarcação é, a qual se atribuía a questão do tráfico de drogas, né? Na expressão, vamos dizer assim, fria da lei internacional, uma embarcação civil não deveria ser alvo de uma ação militar. Contudo, o governo Trump tem declarado os cartéis do tráfico de droga como um movimento terroristas e a partir daí estaria justificado esse ataque. Mas o fato é que o que a gente viu foi uma imagem relativamente inédita, né? A gente já viu situações de interceptação e tal, mas em águas internacionais e um ataque militar, né? Ali parece que tem um recado muito claro que foi dado, né? Então, o Maduro disse que foi IA, né? Foi criação IA, que não aconteceu de fato. Mas, enfim, foi água internacional, eu nem vi esse detalhe. Para É, mim, tinha foram sido águas dentro do. internacionais. Bom, água internacional é terra de ninguém, né? Eu não sei exatamente que bandeira que tinha, né? Se era venezuelana Na mesmo, enfim. verdade, Tem na pouco verdade não detalhe, tinha né? na verdade não tinha uma bandeira, é como se fosse uma lancha supermotorizada, né? Um barco grande supermotorizado e que tinha por finalidade transportar tráfico de drogas, né? Vamos ver, né? É que para partir, porque assim, o que tem Quem que digamos, de falou que era IA? expectativa, o Maduro. Ah, o Maduro. Ah, Ah, ele não tem muito tem muita é, credibilidade. eu, Ele é IA, né? Ele é uma criatura, eu estou convencido disso. Enfim, ninguém é tão caricato que nem o Maduro, só pode ser uma não, criação. eu te juro por Deus que às Enfim, vezes eu fico pensando assim, será que a finalidade é criar um quadro de humor pastelão? Porque não é que então, ele é é, isso. nossa, É muito, é cara, o negócio, muito, é muito, é muito caricato demais, até pro, né, pro padrão da esquerda, enfim. Mas é assim, a expectativa que a gente lê por aí, né, nas bolhas da direita, é que tenha uma invasão da Venezuela. Eu acho que assim, a gente discutiu isso da última vez. Parece ser uma hipótese ainda distante, mesmo com essa ação, que talvez seja, digamos assim, um aviso, né? Olha, presta atenção, vocês. E a Venezuela também tem aquela questão com o Suriname, né? É isso? sim, isso O, mesmo. enfim, Diana? Ela, as coisas se misturam, né? é, Então, porque o Suriname é protegido da Inglaterra, então, Da enfim, Guiana, pode eu ser. acho que é. é, Guiana, perdão, é. perdão. Então as coisas acabam se misturando, né? Não sei, eu ainda acho improvável, mas que deu um passinho pequeno em direção ao conflito, deu, claramente, né? Se a gente, se fosse um, se for, se fosse uma luta de boxe, não seria um nocaute, mas seriam uns jabzinhos ali É que um jabzinho, assinalariam os pontos, né? né? E é como se a gente tivesse uma temperatura, um termômetro, né? Sobre um grau de temperatura, né, Vitor? É, subiu, mas essas coisas já aconteciam no tempo do Pablo Escobar. Você também tinha incursões. Eu acho normal, enfim. Subiu a temperatura, quer dizer que vai. Estou esperando até hoje, se o Barnabé nos ouve. Toda semana ele diz que vai rolar a invasão. Estou esperando essa invasão. Ô, Barnabé, É, diz aí, quando é que vai ser essa invasão? Semana é. que vem, que essa semana acho que já passou. Ele falou que era essa semana, acho que já não deu, né? Tem que ser que tem mais 2 dias só. Então, eu Não, vai acho, até domingo. até domingo, é. Eu acho que É vai isso aí. da sexta-feira Ah, com o Nick, que será semana que vem. Eu acho Eu que os acho que é Estados isso. Unidos. Eu acho que assim, tem uma questão de temperatura, o Maduro que se cuide, mas não vejo.
essa história de invasão de país já deu muito ruim para os Estados Unidos, em várias ocasiões. Os caras estão, assim, não é, vamos invadir, vai invadir depois fazer o quê? Já vimos o caos, né, no Iraque, no Afeganistão, o, o famoso, o mais dolorido de todos, que foi lá no Vietnã. Dá ruim. Tem essa de vão invadir. Depois É, faz o quê, né? eu não Se sei desse para se. tirar o Maduro pensado, eles tirariam, mas também não deve ser tão fácil, né? Eu não acho que os Estados Unidos tenham aí em seus planos fazer uma operação em larga escala, né? Porque uma coisa é atacar, outra coisa é invadir e outra coisa é ocupar, né? Então, talvez um ataque com alvos ali estratégicos, né? Como, sei lá, o palácio, um bunker, alguma coisa, para tentar desestabilizar o regime, dar uma maior força à oposição, tentar subordinar o primeiro ciclo mais próximo do Maduro para promover uma queda do regime, ok, mas uma invasão, né, como a gente viu aquela vez lá em Granada, né, acho que não. Acho que alguma coisa mais parecida, como por exemplo, tentar a captura, como foi com o caso lá do Manuel Ortega, né? Mas, Perdão, Porto, isso aí não general funciona. Assim, só assim, se não for Manuel para Noriega, né? Ortega eu confundi com o da Nicarágua, é parecido, mas é igual. se for para derrubar o cara, é que nem a Magnitsky. É só piora a situação, só dá força, só dá combustível pro discurso do cara que está no poder, né? O que está acontecendo com o Lula, enfim, com o PT. Não, ou vai com tudo e, bom, agora nós vamos ocupar e vamos derrubar o negócio, ou ficar no meio do caminho só piora a situação. Só dá Eu acho que no meio do caminho dá o narrativa discurso pro, das. pro... Exatamente, dá o discurso do ataque, a soberania, ou coisa equivalente. Mas eu acho que a gente inaugurou aí um novo estágio da brincadeira, porque eu não me lembro, posso estar enganado, de que os Estados Unidos tenham promovido um ataque com seu artefato militar em águas internacionais contra uma gangue de narcotraficantes. Isso para mim é novo. Por exemplo, a gente já viu no passado o governo colombiano e o governo americano colaborarem através da atuação do DEA, mas que era uma coisa totalmente diferente, né? Que também ali teve um grau de ineditismo. São raríssimos os países que deportam seus nacionais, como foi a Colômbia naquela ocasião. Então, eu acho que ali mostrou um certo nível de determinação do governo Trump em relação ao Maduro. Como é que eles vão chegar lá? Se essa temperatura vai subindo, se esse processo vai acontecer de uma única vez, é isso aí, mais o tempo que vai mostrar. Mas eu acho que, a meu ver, a perpetuação do Maduro no poder, coisa que a gente tinha até algum tempo atrás como algo que não estava sob discussão, né? Ainda que, pô, elegeu lá um presidente alternativo, não rolou. Foi feito um processo eleitoral totalmente questionado, candidatos de oposição presos, e o camarada continua lá. Acho que agora a coisa mudou de figura. Eu acho que é só uma questão de tempo a queda dele. Como vai se dar? Não sei. Mas para mim é um caminho sem volta. Não sei o que vocês acham aí, se ele vai ter Não, uma. assim, uma hora ele vai cair, a gente não sabe como, quando. Isso está escrito, qualquer tirano cai. A Às questão é o vezes não, timing, né? Às né? vezes Que ele nem. morre A questão é só o timing, né? Fica sempre para semana que 10 vem. anos, 20 É, anos. a gente tem que lembrar também que a Venezuela está na esfera de interesse da China e do Putin, né? Tem bastante interesse lá também. Então, não é algo, Não é tão simples, não é trivial não é assim. tão simples. E queira ou não queira, é um país com riquezas naturais, com uma extensão territorial bastante relevante. Perder esse enclave, né, estratégico não é uma coisa simples. Mas eu não sei, fico com a sensação de que ele tem os seus dias contados e que cairá muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Tomara. Vamos ver, É, eu né? torço para isso, mas não acredito nisso, não.
Você acha que ele se perpetua no poder por mais tempo, Vitor? Acho. Eu acho que o Entretanto, Trump também é um grande fanfarrão. Fica lá prometendo uns e fundos, na hora H não faz nada. então, quer dizer, caberia aqui um bolão? O Sabia? Qual que o vocês prazo? acham? Então, Qual o a gente tem que prazo? estabelecer. Vamos estabelecer um prazo Não, mínimo. você Como que eu está acho que. dizendo que ele vai cair, então Então, você tem que estabelecer o eu. prazo. Isso aí, vamos embora. Então, como eu acho que ele vai cair, eu não sou trouxa, quero tentar dilatar o prazo, eu acho que em 2 anos ele cai. Que é para mim, eu podia pregoar Porra, assim. 2 anos, Porra, cacete, Ah, mas meu. dois caramba, anos é nada, Não, caramba. mas aí não, né, meu? ele Que pode dois Pô, morrer. anos vai é cair, vai nada. cair. 2 anos é nada. Daqui a 2 anos ele não vai, Ah, nem vai então lembrar dessa aposta. tá bom, peraí. Então vocês afinaram, é isso? Afinaram. Mas com um prazo desse, Prazo, Porra, 2 anos é nada. 2 anos é longo prazo, pô. Que longo prazo? 2 anos é próxima eleição aí, falta um ano e meio. Ai, já passou da eleição, faz 6 meses que passou da eleição. Então a aposta é a seguinte, que no máximo 6 meses após o novo presidente eleito, que eu espero que seja novo, né? Não pela idade, mas um outro presidente, o Maduro vai ter caído. Então, bom, resumindo, Continua sendo arregaram, dois é anos. isso? Arregaram? É, que se deu a sua Arregou. certeza, assim, vamos falar não, 10 um ano eu anos, pô. fecho. Aí, ó, Arregaram, é isso? arregou agora Porto. Um ano fecha também. Não, Um ano eu não, fecho. peraí. Então vamos fazer no meio. BDNESC, 1 ano com 2 anos, 18 meses. Aí eu acho justo. Tá bom, 18 meses. 18 meses, tá bom, vai. Tá bom, então nós estamos falando no começo de setembro, mês 9. Nós estamos falando então em setembro, Fevereiro de 27. fevereiro de 27, não é isso? É isso. É, né? Isso. É isso aí, fevereiro de 27. Coloca numa Alguém, cápsula do tempo esse programa alguém, aqui. alguém boleta aí. E aí a gente recupera isso. Vou colocar alarme no meu. Eu não troco de celular mesmo, só troco de celular cada 10 anos. Se eu colocar no alarme, não vou perder. Bom, então, por bem ou por mal, o Trump já deu o primeiro sinal de que o Maduro tem seus dias contados, espero eu. Bom, falando em dias contados, o link vocês vão ver, magistral. Falando em dias contados, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, hoje autoexilado na Itália. Itália, se não me engano? Acho que é isso, né? Itália. Itália, Talhaferro. E ele deu um depoimento na Comissão Especial do Senado, por vídeo, em que ele finalmente apresentou ali o material que ele dispõe, né, pelo menos na parte que eu vi, eu acompanhei uma boa parte, uma série de conversas de WhatsApp que deixam claro ali que havia todo um direcionamento, né, por parte do Alexandre de Moraes e daqueles que os assistiam para criar não um juízo de valor numa análise mais ampla, mas praticamente um trabalho de colaboracionismo de alguns jornalistas, alguns políticos e criando-se ali verdadeiros dossiês, né, se fabricando verdadeiros dossiês baseado em orientação ideológica. E uma das coisas que chamou a atenção dele disse, e foi o que, segundo ele fez, ele perceber que havia alguma coisa em curso, é que tinha sempre ali uma conotação de estar perseguindo pessoas mais simpatizantes à direita e que não havia o mesmo tratamento quando se tratava de pessoas à esquerda, que não havia nessa preocupação. Você chegou a ver alguma coisa, Xará? Qual é que você, qual é que você acha que foi a repercussão na imprensa? Se é que houve um pouco? Você acha que isso muda alguma coisa? Vai se perder? Ou é mais um mosaico, mais uma peça? Tem uma matéria no Estadão hoje, né, sobre esse depoimento. Então saiu no mainstream. É, eu não vi o depoimento dele, não sei se teve alguma novidade em relação àquilo que aquele jornalista americano, que me foge o Glenn, nome Schlumberger, Glenn, enfim. é o Glenn Não, Greenwald, não, que o também trabalha com Greenwald ele. e tem na verdade foi o Schlumberger, enfim, não me Michael, lembro exatamente. É isso. E ele, enfim, não sei se tem alguma coisa além daquilo, né, que ele já tinha sido publicado, que já era o suficiente, né, para entender por onde andam os tiros. Mas não me surpreende, digamos assim, que seja só
políticos e vozes da direita, porque afinal o Alexandre de Moraes está no processo, né, tentando condenar o Bolsonaro, né? Então, não se tratava de outra coisa, né? Então, é óbvio que estava tudo direcionado para isso. Isso já tinha ficado claro um ano atrás, né? Nas primeiras, no- nos primeiro, primeira vez que o Talhaferro veio, na verdade que vazou, né? O celular do Talhaferro, ah, e já tinha isso aí, eu já escrevi sobre isso um ano atrás. Então, é assim, eu não vejo novidade, né? A respeito desse assunto. E, portanto, não vejo como isso vai influenciar, porque é assim, é um pouco aquilo que o Moro fez. Eu não estou comparando as duas coisas, porque o Moro, é, digamos assim, ele atuou ali na zona cinzenta, né? Quando abriu o sigilo da ligação do Lula com a Dilma, né? Então ele não direcionou, né? Ele fez alguma coisa mais na zona cinzenta. Portanto, não tem comparação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem o mesmo, digamos assim, o mesmo objetivo, né? De montar um case por parte do Alexandre de Moraes. E Na verdade, hoje, você parte de uma conclusão para buscar os meios e não e, verificar os e meios hoje para não chegar a tem uma ninguém, conclusão. hoje não tem ninguém no establishment que queira livrar o Bolsonaro. Tá nas franjas, essa coisa de anistia tal, tá nas franjas. Não tá ali no núcleo do Congresso, enfim, O que do interessa mainstream hoje, empresarial. o que interessa Né? hoje são os votos do Bolsonaro e o apoio político Isso, dele, né? como eu li em algum lugar, o pix eleitoral do Bolsonaro. É isso aí. É isso que o pessoal tá Nós, interessado. O resto, inclusive, nós vamos falar sobre isso também ao longo do nosso bate-papo aqui. E você, Vitor, acha que chegou a ver alguma coisa desse depoimento? Acha que ele muda alguma coisa? Se junta a outras tantas informações que podem criar aí um ambiente político para reverter a situação do STF no Congresso? Não, não. Bom, isso talvez seja uma notícia requentada, né? Obviamente ela é indicativa de que tem uma perseguição. Isso está claro, não é uma novidade. Se até o momento isso não gerou nenhum tipo de consequência, nenhuma mudança de rumos, não vai gerar. Ainda mais para quê? Para o Senado? Falou lá para o Senado. E o Senado? Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você vai fazer o quê com isso, Senado? Não, então não muda nada. Obviamente que você vê que essa notícia ela nem fica muito em evidência. Eu acho que é o que o Gutenberg falou, né? Não tem muito, o pessoal não, já está dado como favas contadas. O Bolsonaro será condenado. A grande pergunta é qual é a pena? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. E o Tagliaferro, se não tiver mais novidades, vai ficar por isso mesmo. Essa é a minha opinião. Eu tenho bom, como o Xará falou, eu acho que a gente não precisava muito mais do que já se dispunha de informação para que já fosse suficientemente chocante, né? A atuação de um juiz, né? É como se fora um investigador, né? Comandando um Em grupo. condições normais, isso já seria anulado, né? É, Você já então, teria assim, razões para anular esse processo e tudo assim, mais. Mas, e mas ali, não estamos em ali, condições normais. assim, a meu ver, não resta dúvida, né, sobre a veracidade daquelas informações e do quão elas funcionariam como prova. Porque o que a gente viu, na verdade, é um gabinete paralelo com uma missão que é pensar dentro de um determinado contexto elementos que corroborem uma narrativa. Quer dizer, não há ali, de fato, uma preocupação em se buscar a verdade dos fatos, para a partir dali determinar se houve um crime, se houve um crime, aplicar ele
a pena prevista, como deveria ser um julgamento, né? A defesa defendendo, né? O Estado, a promotoria, o Ministério Público acusando, o judiciário fazendo seu papel, garantindo imparcialidade. O que a gente vê não, né? Assim, existe um julgamento cada vez menos amparado na legalidade e muito mais de caráter político, um julgamento já de cartas marcadas, que já tem uma sentença dada, então é mais ou menos o caminho contrário, né? Ao invés de você criar um arcabouço probatório com testemunhos, evidências, indícios, provas, para a partir daí você chegar a uma conclusão, você faz exatamente o contrário. A conclusão é essa: houve uma tentativa de golpe. O que que nos presta para sustentar essa narrativa? Uma minuta do que seria um possível rascunho do estado de sítio que não foi assinado por ninguém, né? Porque está circulando um vídeo aí na internet, nós vamos falar já no próximo item do julgamento do Bolsonaro, já podemos até emendar aqui, em que supostamente a Carmen Lúcia teria dado uma pegadinha no advogado Bolsonaro, porque dizendo que as pessoas tentaram dissuadir ele de uma ação. Ah, mas dissuadir do quê? Perguntou ela. Como se tivesse de uma ação de exceção. Ah, uma ação de exceção. Mas existem ações de exceção que são constitucionais. Estado de sítio, estado de defesa. São ações de exceção que fogem à normalidade, mas amparadas na Constituição. Então, não teve pegadinha nenhuma, né? O depoimento dele, eu acho que faz com que as coisas se tornem mais chocantes, mas eu não sei até que ponto tem um efeito prático. Porque hoje a gente está vivendo uma democracia disfuncional, aquele peso, né? Checks and balances que deveria ter, os pesos e contrapesos, né? Ninguém põe freio no STF, né? Você tem um Congresso, particularmente um Senado, bastante omisso, né? E que não consegue colocar freio, ao ponto de que não raro o STF permite que a imprensa ventile possibilidades que são absurdas, como, por exemplo, o STF operar nos bastidores políticos, coisa que o tribunal deveria rechaçar veementemente, né? Você vê a repórter da CNN dizendo, porque se o Senado aprovar isso, o STF pode pegar mais firme com as ações, quer dizer, é um absurdo, né? A jornalista fala ali como se o STF estivesse prevaricando, negociando o exercício de seu papel politicamente, o que a princípio é um absurdo. Mas eu concordo também que, apesar de ter tido alguma repercussão, vi pelo menos no Estadão e na CNN, não muda muito a temperatura e o estado das coisas, o que parece que nós estamos num ponto de total assim anestesia, né? O que que a gente precisa para que algo nos choque e aconteça alguma coisa? Vamos ver. Bom, o fato é que começou o julgamento do Bolsonaro, estamos no segundo dia, hoje já está comprovado que o Bolsonaro não participará em nenhum dos dias do julgamento, a alegação é de que a saúde dele está débil, né? E eu queria as primeiras impressões de vocês aí em relação a. Eu tenho uma particular opinião em relação, especialmente à manifestação inicial do Alexandre de Moraes, mas queria que vocês dessem assim, as primeiras considerações desse começo de julgamento, apesar de que é uma coisa meio estranha, né? Faz mais sentido a gente comentar o julgamento em si, o seu andamento, do que o final, porque o final a gente já sabe qual é, né? E aí, Xará? Para ser bem sincero, eu não investi um minuto assistindo o julgamento, então eu não. Talvez quando começarem os votos, tal, eu dê alguma atenção, porque aí até agora, enfim, não tem muito. Não tem nada que seja diferente, ou novidade. Todo mundo já sabe mais ou menos aquilo que os advogados vão falar, ah, enfim, aquele é um julgamento meio é o oposto dos filmes americanos, né? Que você não sabe exatamente o coelho que vai ser tirado da cartola. Aqui não tem coelho nenhum, tá todos a coelhada já tá tudo fora. Então não tenho nada a Você, tá- dizer, não. você diria que está tendo uma suruba de coelhos no julgamento? Basicamente. E você, Vitor, chegou a ver alguma coisa dos primeiros momentos do julgamento do Bolsonaro? Eu li algumas notícias, mas não acompanhei as falas nem nada. O julgamento, cartas marcadas, já sabemos o desfecho, serão todos condenados. Tem um cara lá que talvez
parece que estão aventando, que talvez não seja, mas eu considero, a, tecnicamente falando, não sou jurista, mas considero a peça acusatória meio frágil. Por quê? Porque ela parte da conclusão, né? Houve um golpe, e aí ela vai tentando juntar peças, incluindo o 8 de 1, que, no meu entendimento, tem nada a ver com a conspiração que houve anteriormente, mas aí eles colocaram ali como para reforçar o negócio da trama golpista. Ele fala que o negócio começou em 2021, 22, que é um negócio pouco crível, né? 2021, começou a. Como assim 2021, sabe? Ah, não existe uma tentativa de golpe de 1 ano e meio. Então, é, as delações também são frágeis, porque se não tem assim, um elemento concreto, né? Falar, olha, aconteceu isso, a minuta tabajara. É óbvio que houve as conversas. Isso está claro porque ninguém negou. Né? A conversa sobre É. alternativas que não. Será que a gente foi censurado ou é a minha internet que tá uma porcaria? Estou retomando aqui, porque pelo menos não sei se caiu para vocês, a minha conexão caiu. Pelo menos você falava que houve conversas que não deveriam ter havido, é isso? Não, as conversas existiram. Dali para você caracterizar como uma trama golpista, vai uma quilometragem. E eu, do pouco que eu li, eu considero bem frágil. Então você vai punir com base em inferências. Né? Basicamente é isso. E aí tem uma outra questão da pena, que eu acho uma questão importante, porque o condenado ele já está, mas vai ser condenado a quantos anos? E aí você tem um overlap dos crimes, né? Tem lá o uso violento sei lá. Mas, pô, não pode, não são quatro diferentes. E aí a questão é você acumulá-los, como eles fizeram com muitos dos participantes lá do 8 de 11. Você fala, pô, mas aqui é o mesmo crime, tá repetindo, tá dobrando a pena, é a mesma coisa. Capaz que façam isso aí, porque se fizerem isso, ele vai para 40 anos de cana. Se você. E aí já parece que já tem alguns advogados de defesa já estão tramando, postulando, falou, olha, não é tudo isso, não são tantos crimes assim, é menos. Esse aqui e esse é meio que a mesma coisa. Né? Porque tem que ir muito para o extremo para condenar por todos os crimes. Tem que ser muito no extremo. E eu acho que aí vem a questão, porque se o cara pega lá uns 15 anos, cumpre um sexto, tá, beleza, acabou, vai para casa, dá uma esfriada. Se ele pega 40, é outra conversa, entendeu? Assim, que É vai ser praticamente uma condenado, pena de tá morte em dado. vida, né? É, é. Então, aí vai ter aquela coisa. Aí deram domiciliar para o Collor, que de repente virou com Parkinson. Né? Ele tem um problema de saúde que a gente sabe que é bem mais sério. Mas então, me parece que a narrativa foi construída já para estabelecer que houve um crime, mas aí estão juntando vários pedaços, eu acho pouco crível, sabe? Que as conversas existiram, eu não tenho dúvida. Se elas caracterizam como trama golpista, é uma outra, eu não sei. Até aí é muito subjetivo. Agora, eu até já escrevi sobre isso. Não houvesse o 8 de 1, não houvesse essas conversas, não estaríamos aqui também, né? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro está colhendo o que ele plantou ao longo de vários anos do mandato, ele querendo a guerra com o STF, aquelas declarações deles todas, né? O cabe o soldado, o eu autorizo nas manifestações, nutrindo a turma para bater panela na frente do quartel, culminou com o 8 de 1. Esse pessoal do 8 de 1 achou que, pô, vamos lá, que legal. Alguém pensou que ia dar bom o negócio daquele? Quem que foi o burro que achou que aquilo ia dar bom? Não deu bom. Então, você não sabe com quem você está lidando, quem você está enfrentando, ele está um pouco colhendo isso. Eu acho injusto, né? Mas é um pouco disso, vai acabar com a pena. E aí você tem inclusive uma situação, né, que mais da metade da população aprova ele sendo preso. Foi isso que ele construiu, mesmo sendo a maioria da população desaprovando o governo Lula. É isso. É uma construção de equívocos também por parte dele, entendeu?
Obviamente que isso não tem nada a ver com a questão persecutória do STF, mas que o cara deu de mão beijada elementos para ser perseguido, para mim não resta dúvida. Mas é isso, tá dado. A minha É, dúvida aqui, a questão é quantos anos vai pegar? Que eu acho que esse vai ditar um pouco o tom. Se for uma pena mais branda, aí vai se ajeitar, entendeu? Se você for sabe uma pena que muito pesada, eles vão esticar a corda. é, você sabe que no truco a gente fala de fazer a cama, né? O adversário deitar, né? Então você joga uma cartinha ali, deixa o cara ganhar uma rodada, se posiciona para depois você dar o bote. Então, o 8 de janeiro, ele, de certa maneira, foi uma oportunidade que foi dada para a construção de uma narrativa. Não me parece obra do acaso a facilidade com que esses manifestantes tiveram em invadir o palácio, né? Mesmo o Congresso estão ali para mim, né? Essas imagens que assim como do aeroporto de Roma nunca aparecem, né? Então ali foi feita a cama para se deitar e essa cama nasce a E, partir e do quando, e momento. quando você, o que que você, quando o cara cai na cama do truco, o que que você fala? O cara é um, né, trouxa. Caiu, Exatamente. Então eu trouxa. acho que Então é isso. e essa situação ela nasce a partir do momento em que, constatada a derrota, como é que se lidou com essa derrota? Então, o que eu acho legítimo, a meu ver, né? O Bolsonaro buscou fazer, no meu entendimento, uma avaliação de cenário, foi o seguinte: dado ter havido um processo eleitoral enviesado, o resultado dessa eleição é legítimo? Essa era a dúvida que, na minha visão, o Bolsonaro entendia que havia ali um resultado ilegítimo, né? O que foi a. Vocês estão me ouvindo? Será? Sim, sim, então, vou. Ah, tá. Então, havia, na forma, a meu ver, o Bolsonaro estava tirando uma temperatura no seguinte sentido: houve um processo que eu não entendo legítimo, e não tendo sido legítimo, existe alguma coisa que a Constituição me permita fazer? E para que isso pudesse, vamos imaginar que ele, chegando a essa conclusão, ele teria que ter um amparo político do Congresso, das Forças Armadas, em tomar uma medida de exceção, ainda que prevista na Constituição, né, em contraposição ao resultado de um processo eleitoral que ele, no seu íntimo, entendia ilegítimo. Contudo, ele não conseguiu ter o amparo político e das Forças Armadas para decretar essa situação de exceção face um processo eleitoral que ele entendia ilegítimo. Bom, eu, no lugar do Bolsonaro, bom, se eu não conseguir condições políticas de questionar o resultado da eleição, eu vou assumir o papel de líder da oposição. E vou fazê-lo da seguinte maneira: olha, se o presidente eleito acha que ele vai governar sem uma oposição vigilante, sem uma oposição participativa do debate político, ele está enganado. Eu recebi aqui metade dos votos da população e vou honrar esses votos. Isso seguiria para a liderança de uma oposição. Não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro se omitiu, permitiu que se criasse, nas franjas mais extremas dos seus apoiadores, uma expectativa de uma reversão de um quadro que não tinha mais reversão e que foi, de uma certa maneira, fomentado, no caso do Bolsonaro, pela omissão, talvez até por gente infiltrada, inflando aquelas pessoas que no final promoveram aquela ruaça, aquela baderna, né, aquele atentado contra o patrimônio público, mas que nem de longe pode ser caracterizado como uma tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez na história da humanidade que você tem uma tentativa de golpe de Estado que não se derrama uma gota de sangue, que você não tem a ação policial, que você não tem um planejamento estratégico. Pô, qualquer golpe, você vai tomar as O pessoal tava emissoras, armado lá com batom, pô. né? Então, Perigosíssimo. quer dizer, e aí eu acho que a gente sai de uma situação onde, de fato, tem um erro de condução política por uma situação de absurda perseguição política, porque aí a gente começa. Então, você tem ali seria um rascunho de um possível decreto que sequer está assinado. Quer dizer, se isso é elemento, aí as imagens do governo que deveria combater aquela ação não existem também, então dá a sensação de que aquilo foi quase que induzido a que ocorresse. Aí na suposta acusação,
Uma das partes que seria atacada seria o ministro Alexandre de Moraes, que não é que vai votar no processo numa disputa no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, é uma votação de turma na qual ele é relator do processo, que isso já é um absurdo. Eu não precisaria gastar mais tempo falando com isso. Então, aí o relator, no primeiro dia de julgamento, na leitura do seu voto, fala de soberania, fala de um monte de coisas que não dizem respeito ao processo. Ele, como relator do processo, tinha que se ater aos fatos, transmitir qual era a sua convicção e não fazer um discurso recheado de posicionamentos políticos, que nós não vamos nos render, nossa soberania, isso ou aquilo outro. Então, esse julgamento é um circo, a meu ver, mesmo, simples opinião de um cidadão. Ele não busca a verdade, ele não busca fazer justiça, ele busca a prevalência de um grupo político sobre um player político que hoje tem uma relevância. É indiscutível que o Bolsonaro ele carrega uma parte significativa de forma direta e indireta da preferência da população. Simplesmente o cara recebeu metade dos votos na última eleição. Ainda hoje, se saísse candidato como opositor, seria um candidato super competitivo, relevante. Então, é um julgamento que, desde da sua instrução, ele nasce torto, frouxo. Agora, tem uma coisa: quando os advogados, exceção feita ao jovem advogado, representante do general Heleno, quando os advogados apresentam uma defesa, reconhecem aquela turma como um foro imparcial para fazer um julgamento, eles estão legitimando o resultado, que foi o que a Dilma fez quando foi depor no Senado no processo de impeachment, né? Então, quer dizer, a meu ver, aqueles advogados deveriam estar, antes de qualquer argumentação no que diz respeito ao suposto mérito, arguindo que, olha, esse é um processo injusto, é um processo que deveria ser levado a plenário e não jogado por turma. Por exemplo, nós temos dois ex-ministros do Supremo, Aires de Brito, que inclusive foi vinculado ao PT, Marco Aurélio, né, dizendo o seguinte: esse era um julgamento que, por sua natureza, não deveria, primeiro, não deveria ocorrer no Supremo Tribunal Federal, deveria ser numa instância inferior, afinal de contas, trata-se de um ex-presidente. Mas ainda que se atribua ao fato de ser uma tentativa de golpe, dada a importância, não deveria ser nunca julgado por uma turma, mas sim pelo plenário, porque você daria mais peso institucional ao resultado daquele julgamento, né? Então eu tenho a sensação que o julgamento está dado. Contudo, como tudo que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal parece ser mais político do que legal, eu tenho a sensação que vão se abreviar esse processo, vai se fazer esse julgamento como uma satisfação que o STF fez o seu papel, detectado uma possível tentativa de golpe, isso foi julgado e condenado, mas eu acho que tem uma chance razoável de ser votada uma anistia, e parece que o acordo já está feito. É a anistia com Bolsonaro inelegível, né? A anistia em relação à condenação no STF, do Bolsonaro e todos os demais, sem que isso contamine a decisão do TSE de deixar o Bolsonaro inelegível. Não me parece obra Não do sei se acaso. isso aí, não sei se isso está tão forte assim, hein? Então, Você aí acha não que me tá? parece obra. Eu acho Eu que já, sim, eu já Roberto. li que ele ficaria fora da anistia, o Bolsonaro. Então, o Alcolumbre parece que queria fazer alguma coisa que não atingisse ao Bolsonaro. Aí eu nunca. Essa anistia, com exceção, já é um negócio meio diferente, até para o Brasil, né? Então eu queria começar com o Xará perguntando o seguinte: Xará, aquilo que nós havíamos comentado 2 semanas atrás, de que parece que se alinhavava um acordo em que o Supremo condenava e o Congresso anistiava, parece que ganha um pouco mais de corpo quando o principal candidato de oposição declara, um, que ele, no primeiro ato dele, vai ser a anistia, vai ser o indulto ao Bolsonaro. E segundo, que concordo com você, me pareceu muito mais importante que isso e que parece que passou desapercebido, é ele dizer, sem papas na língua, ou sem muita elegância, que tem dúvida sobre a justiça brasileira. Isso sim me parece o mais relevante até. Você acha que vamos caminhar nessa direção de que o Bolsonaro será condenado, mas ele, como os demais, serão anistiados no que seria o possível acordão para a gente seguir em frente? Porque a anistia não é uma coisa nova no Brasil, seria, na verdade, a quarta anistia, né? Tivemos na época do Império, tivemos com Getúlio Vargas, tivemos no fim da ditadura militar, e agora, se eu não me engano, seria a quarta vez. O que você acha, Xará? Vai rolar uma anistia?
que você achou da fala do Tarcísio? Chance zero. Essa é a minha opinião. Acho que qualquer anistia, se é que vai ser aprovada na Câmara, vai ser derrubada pelo STF. Anistia ao Bolsonaro. Acho difícil, sinceramente. O Bolsonaro é um corpo estranho ao establishment. O pessoal quer vê-lo pelas costas. Todo Mas você mundo. acha que a anistia, Mesmo, ele não, mesmo tendo mesmo ele inelegível, não o faria vê-lo pelas costas? Não, não, tem que tirá-lo do mundo dos vivos. Não, ele e a família. Então vão perseguir a Então o família problema não é o também, quem não se Bolsonaro, é o enquadrar. bolsonarismo. Veja, o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro. Vai encontrar outra forma de se expressar. O ponto é, o Bolsonaro vai Saúde. ser eliminado, eliminado do mundo político. É para isso que serve esse julgamento. Por isso que quando chega o Talhaferro e tem o Tarcísio falando, o Tarcísio sabe disso. O Tarcísio só falou isso porque ele sabe disso. Ele, ele quer os votos do bolsonarismo, ele até acho que talvez, e a gente não consegue ler a cabeça do cara, né? Porque, enfim, é um cara meio enigmático, mas até talvez ele ache que seja injusto aquilo que está acontecendo, pode achar o que for, mas assim, me parece improvável que ele colocasse todo o peso, digamos assim, do seu cargo e da sua candidatura, se ele de fato achasse que tinha alguma chance. Ele está falando isso da boca para fora, porque ele sabe que não vai rolar, né? E se ele der o indulto, o STF vai derrubar. Então não tem chance. Acho O assim, que você está zero dizendo, então, chance. o que você está dizendo, então, é o seguinte: nós, de fato, hoje somos uma juristocracia e que não importa quem ganha a eleição, não importa o que o Congresso decida, não importa o que o presidente decida, num exercício elástico da leitura da lei, ao final das contas, é o STF que manda e não tem quem possa se Então, contrabalancear isso. Porque veja só, na minha tem uma opinião, concertação. qual Tem uma seria? concertação. Não, a concertação é essa. O Bolsonaro vai ser eliminado do mundo dos vivos. Essa é a E essas concertação. E pessoas por isso que todas que eu. estão injustamente presas, condenadas, deixa elas Não, o apodrecerem lá. resto. Aí veja, nós estamos falando do Bolsonaro. Uma potencial anistia, sei lá, para os caras que invadiram. Eu acho que o núcleo duro ali, o Braga Neto, o Heleno, tal, esse pessoal tá ferrado. Esse eu acho muito difícil, junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro é impossível, os outros muito difícil. Eu acho que pode ser o pessoal, o Zé Mané que invadiu e quebrou, pode ser que tenha algum movimento que tenha alguma chance de sucesso. Mas isso é irrelevante, né? Para aquilo que a gente está falando aqui. Tanto faz. É relevante para a vida dessas pessoas, mas não para o processo político, né? Por isso, eu acho, é assim, o Bolsonaro, ele representou durante um certo tempo essa insatisfação com o sistema político, com o Lula livre, com a roubalheira e tudo mais. Só que ele é um cara, é assim, substitui o Bolsonaro pelo Pablo Marçal. O Pablo Marçal estaria sofrendo exatamente a mesma coisa hoje, que é um cara de fora, é um cara que não tem nada. Por isso que o Tarcísio, por isso que o Lula se pela de medo do Tarcísio. Porque o Tarcísio é um cara de dentro. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, para concluir, antes de passar para o Vitor. Existem simpatizantes do Bolsonaro que dizem o seguinte, que o Tarcísio é a oposição permitida. É até onde a gente poderia ir. Pode ser? É isso? Então, Eu acho que porque na sim. verdade, o que parece que está se reconfigurando, a meu ver, e não que eu deixarei de votar no Tarcísio, porque eu votaria em qualquer um contra o PT, como foi a minha vida inteira, e sem falsas ilusões de achar que estava votando em algo muito diferente também, e o tempo mostrou mesmo. Nós estamos voltando àquele teatro das tesouras em uma suposta
contradição entre os principais players, mas na verdade era tudo como se fosse briga de primo, né? A maior prova é que o vice do Lula é o Alckmin, né? O que que você acha? Então, mas, Você acha que é uma mas reconfiguração com siglas diferentes do PT e do veja, PSDB? acho, acho que o Tarcísio é mais à direita do que o PSDB era. Acho não, né? Certamente. O Tarcísio é outra coisa. O Mas é a PSDB, né? direita Do permitida, né? Cofas, do F. Então, o que que é a direita não permitida? É o É o Bolsonaro. Bolsonaro. É, o Bolsonaro, o cara que é absolutamente fora do sistema, né? Um cara, tudo bem, o cara foi deputado durante quase 30 anos. O que que ele fez no Congresso? Nada. Nada, nada. Ele não é do sistema, né? É um cara antissistema. A Como maior o Pablo prova Marçal. A maior prova é a fala do Joaquim Barbosa no julgamento do Mensalão, dizendo que o único deputado que havia se recusado a receber o incentivo dado pelo governo tinha sido o próprio Bolsonaro, né? Bom, enfim, que seja. É, tem lá seus problemas também. Mas o fato é que o Bolsonaro pegou de surpresa todo o establishment político brasileiro, né? E assim, quando se fala de teatro de tesouras, se fala do ponto de vista ideológico, né? Então você tem, teoricamente, né, essa até era a tese do Olavo, o Brasil dominado pelas esquerdas ideologicamente, e você tinha dois partidos de esquerda dominando. E o pessoal, o Centrão, né, é só fisiológico, não tinha muito interesse no poder Você acha que no caso efetivamente, do né? Tarcísio a gente amplia esse espectro O político? Tarcísio eu acho que é diferente. O Tarcísio ele representa, e eu acho que o mérito do Bolsonaro, né, nesse sentido, foi dar consistência para esse meio, de maneira meio, né, Intuitiva, pirotécnica instintiva. instintiva, ou que seja, né? Dá corpo a essa turma da direita que saiu do armário. Então eu acho que é diferente, não é a mesma E aí você coisa, tem não é alguns ideologicamente não é a governadores, mesma coisa. você tem alguns Exato, pega o governadores que Ratinho, pega o representam a Zema, direita. Ratinha, isso, Caiado, Zema. Vai dizer, alguém vai exato. dizer que esses caras são de esquerda? Não são, né? Não Sim. são. Assim, pega um Fernando Henrique, pega um Covas, pega um Serra. Eles foram perseguidos políticos da Ditadura. ditadura militar, né? Sim. Então é natural que eles tenham Era a essa esquerda visão de caviar, esquerda. né? A social-democracia, né, é um movimento de esquerda. Sim. Não tem nada a ver. Então, a oposição permitida não significa necessariamente a volta do que era antes. É uma coisa diferente. E graças ao Bolsonaro, acho que o Bolsonaro teve seu papel, né? A hora que ele explodiu essa coisa. E não volta para trás. Eu acho que agora a gente caminha para outra coisa, né? Bom, então anistia para Bolsonaro não, para o círculo mais próximo talvez, e mais provavelmente para aqueles que estavam ali como bucha de canhão. E você, Vitor, compartilha da ideia do Marcelo de que não há a menor chance do Bolsonaro ser anistiado? Acho que são baixas. Acho que o Supremo ia melar, teríamos um imbróglio aí. Ele ia passar por cima do Congresso, e o Congresso ia ficar pianinho, como sempre faz. Eu acho que essa coisa se resolve com a domiciliar, entendeu? A domiciliar, pena leve. Se os caras forem inteligentes, eles vão partir para essa linha. Vamos ver o quanto eles estão dispostos a esticar a corda ou não. Porque se joga uma pena branda e vai para domiciliar, é um cesto de pena, tá tranquilo, e aí É e que, fica isso. Vitor, é que politicamente, isso vale do ponto de vista do pessoal do Bolsonaro, né? Você não pega pesado. Agora, do ponto de vista político, veja, ele está preso hoje preventivamente. Você vê qual foi a reação do Supremo, do Moraes, quando ele tentou falar. Então, uma prisão significa, qualquer que seja ela, mesmo domiciliar, significa ele sair do jogo político, né? Sim, Ele sim, não. sim. Isso- Então, é esse é o isso. objetivo. O objetivo é esse. É O isso, é objetivo, tirar do jogo político. o objetivo é esse. Eu acho, eu também acho improvável, né? Agora, na hipótese, que eu espero ser
verdadeira de que a oposição ganha a eleição e o cara vier com indulto, aí eu não sei se o cara teriam que peitar a decisão do presidente dar o indulto, ele tem esse direito, né? Então, mas aí já teriam Então, se mas fizeram isso passado Não, com um ano e o meio. deputado, o Silveira. O Bolsonaro deu o indulto e não, mas o. ali foi, mas teve um fato ali que foi o seguinte: o Bolsonaro deu indulto, o STF colocou esse indulto sob suspeição e a Câmara Ah, deu respaldo para a decisão. Aí eu acho que teve um, assim, eu acho, veja só, nós vimos, por exemplo, a indicação, né, do diretor da Polícia Federal, diretor-geral Ramagem, que era uma atribuição do presidente da República, né, derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Como nós já vimos no passado, decisão do Supremo contra o Renan Calheiros, em que o presidente do Senado à época não cumpriu, porque uhum, entendeu que verdade. ali o STF avançava sobre suas atribuições. Então vai depender um pouco de, é uma questão de cojones, né? Porque veja só, indiscutivelmente, dentro de uma razoabilidade, é prerrogativa, é prerrogativa do Congresso Nacional promover uma anistia. É prerrogativa, é prerrogativa, é basilar isso. Não se trata de um. Anistia é um esquecimento, para se poder seguir em frente. E nós tivemos isso no passado, é o que eu até comentei hoje. Se tivesse um terrorista, um sequestrador ou um assassino que pudesse se beneficiar dessa anistia, certamente nós teríamos o poder da esquerda, o apoio da esquerda. Mas como não tem nenhum assassino, como não tem nenhum terrorista, como não tem nenhum sequestrador, como a gente tem um monte de velhinhas, donas de casa, pessoas que estavam ali se manifestando, que até participaram de uma baderna, alguns avançando na depredação de patrimônio público, aí não, é imperdoável. Se tivesse matado, por exemplo, um jovem soldado de forma cruel, ali numa sentinela num quartel do exército, aí, pô, vamos anistiar. Se tivesse sequestrado alguém mantido sob cárcere, vamos anistiar. Se tivesse roubado um banco para financiar uma causa, vamos anistiar. Agora, pô, pelo amor de Deus, marchar pelas ruas, pedindo por democracia, colocando sob suspeição, em alguns casos mais graves, depredando o patrimônio público, imagina que vai anistiar. Como se a gente nunca tivesse tido, a cada manifestação de esquerda fosse sucedida por uma série de depredação. Por exemplo, quem que está preso de 2013? Né? Não tem, se tem conhecimento. Da outra vez que o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal, quem é que foi preso, condenado com o mesmo vigor? Ninguém. Então, assim, a minha sensação, já respondendo a pergunta, eu acho sim que tem uma chance razoável de haver um acerto político em que o Bolsonaro, num espírito de sobrevivência, aceita ter sua pele salva, desde que não participe do processo político, né, como caçado. Acho que a saída, que vai ser o nosso próximo papo, né, também falaremos disso, do PP e da União Brasil, do governo, cria uma massa política para dar um suporte maior a essa tentativa de anistia. Né? O Hugo Mota já falou que parece que tem um discurso meio dúbio, hora diz sim, hora diz que não, mas parece que aumenta. E me parece que seria o caminho político razoável para a gente superar esse momento de polarização, porque o Bolsonaro simplesmente condenado, sem que haja um grande arranjo para a gente tentar diminuir essa cisão social, eu acho muito ruim. Acho que politicamente muito ruim. Então, acho que faz parte de um processo democrático, como já aconteceu no passado, lá em 79, que nós tivemos, né, uma anistia ampla, geral e restrita, a gente tentar. Esses dias eu vi um vídeo do Aldo Rabelo, muito lúcido, falando sobre essa questão da anistia, o quanto seria importante, o quanto que, em alguns momentos da história brasileira, ela já foi importante, né? Então eu tenho a sensação, talvez mais esperança, de que passado esse julgamento de cartas marcadas, teve um festival lá da Globo que foi um fracasso tão retumbante que os caras fizeram o festival meio correndo para acabar logo. Eu acho que é um pouco esse julgamento, é tão vexatório, é tão vergonhoso, que é melhor que acabe logo e que venha a anistia para enterrar isso aí. Eu sei que nos livros de história, em algum momento, depende de quem conta a história, eu acho que vai ter muita gente que
vai ter um papel vergonhoso. Mas É eu que queria só. eu não acho que essa, por exemplo, essa nossa opinião, ela é majoritária. Ela não é. Então, eu acho que isso é o fator que demove essa velocidade. Se você for olhar, você vai ter a maioria favorável à condenação do Bolsonaro por N De que, pesquisas aí. mas que maioria a gente está falando? Nós estamos falando de 50,2% ou nós estamos Não, falando de é, a maioria, não, 98%? não, uns 51, 60 52. e Não é uma pouco. maioria, Não, é, não é uma maioria eu já vi esmagadora, mas é mais. uma maioria. Você viu mais? Então, eu não. Então, não é um negócio que você esteja falando assim, pô, 70% é contra, que eu acho que aí geraria esse efeito. Já é uma questão meio que um meio a meio. A parte que perdeu tá Mas achando o que, 66 que é. acaba sendo, mas o 66 acaba sendo também um reflexo da polarização do que a gente está vivendo. O que eu acho é que, assim, olha só, no final das contas, a gente está levando em consideração é, a opinião pública sobre um julgamento. Quando prevalece a opinião pública sobre o que é justo, isso tem nome, chama linchamento, né? Quando a opinião pública tem um peso maior do que a verdade dos fatos, do que o esclarecimento das coisas, do que a Não, não, justiça, não, não tô nem, aí nem vira um discuto linchamento. isso, mas eu estou falando, sabemos que o Supremo é um tribunal político, ele se move politicamente. Esse é um fator importante, inclusive para o Congresso, para que essa orquestração aconteça. Não existe essa maioria esmagadora. Aqui a gente tem essa opinião, nós temos a opinião de que pô, é um processo injusto. Essa Sim. não é uma opinião compartilhada pela maioria. Porque se mas as pesquisas estão. Não vou entrar nessa e as pesquisas estão compradas, que quando a pesquisa diz coisa boa, a gente fala que a gente usa as pesquisas. Então, elas dizem que a maioria é a favor, então não tem tanto esse clima. Obviamente, existe um ruído muito alto, né? O pessoal faz ruído e tal, mas eu acho que ele não ecoa, ele não reverbera. Essa é a razão pela qual talvez eu tenha algum tipo de ressalva se isso vai acontecer, entendeu? Porque não é um negócio que é majoritário, é um negócio, pô, a opinião pública. Não, não é essa força toda. Então, talvez isso demova os atores envolvidos no processo de lutarem por isso. Ah, porque, pô, Então também não vamos, faz diferença. vamos Que é o que fazer. o Gutemer falou. O cara tá lá, ele não é ele é um cara que, assim, todo mundo quer os votos dele, mas ele é um problema, ele é um pé no saco, ainda deixa ele lá. Então, Hum. é disso que a gente vai falar. Agora Não, vamos fazer uma e rodada deixa, dupla deixa eu misturada. só. Peraí, deixa eu só fazer uma observação. Eu estava aqui matutando com relação a esse paralelo com a anistia de 79. Vamos lembrar, 79 é 15 anos depois de 64. Então, passaram-se 15 anos desde a mudança de regime, desde o golpe, né? Sim, Não foi em 65, foi em sim, sem dúvida. 79. Foi muitos anos depois, né? Não, e Então, foi um cenário. não foi Não, a quente, né? não, o que eu estou dizendo é o seguinte: o mecanismo da anistia é um mecanismo que já foi utilizado algumas vezes na história do país. Não, já foi, Claro eu que sei. cada uma delas, É que você precisa ter condições políticas para fazer, né? Então sim. precisa Não, e decantar a cada uma, coisa. exatamente, cada uma E delas teve um contexto. O que eu estou dizendo agora é o seguinte, que a anistia é um instrumento, ele pode ser usado. Se existe o amparo, se existe a conversão não política, pode, a sempre convergência pode. política, né? Não, então, o que está sendo dito para a gente é que não, que se houver uma anistia, o Supremo será contra. Primeiro que é um absurdo em si, primeiro, que a anistia é uma determinação do Congresso. Segundo, veículos dizendo que já haveria uma maioria manifesta do Supremo contra uma possível anistia. Quer dizer, aí é o absurdo do absurdo. Porque é uma maioria manifesta previamente sem ser provocada sobre um tema que não se discutiu, de algo que não é de sua atribuição. Quer dizer, é o samba de como é que a gente não pode falar mais, né? É, é o samba do afrodescendente que não está na plenitude das suas faculdades mentais, né? Então, quer dizer, pô, peraí, o Supremo é contra de uma coisa que não está sendo julgada e que não seria da sua coisa, contradizendo uma decisão legítima que poderia vir a ser tomada pelo Congresso, não sei. Duas perguntas e uma para a gente encerrar isso aqui e ir para nossas dicas. Primeiro, Xará, o Tarcísio, quando faz uma declaração tão frontal quanto essa, de que seu primeiro ato seria o indulto a Bolsonaro, independente de se ele tem de fato
a esperança de que fazendo com isso o Bolsonaro ficaria livre, ele ganha ou perde mais voto? Porque ele deve ter feito essa conta, né? O Estadão, por exemplo, o mesmo Estadão que alguns dias atrás descia a lenha no STF, disse que o Tarcísio não poderia colocar sob suspeição a justiça. O que que você acha? Eu acho que ele perde voto daqueles que já não iam votar nele. Você acha que ele deu uma desculpinha para os isentos? É, não, 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 não. Ah, se o Bolsonaro apoia ele, então não quero. Então, eu acho que o É, cálculo político foi garantir, porque eu tenho comigo que havia muito mais dúvidas sobre o quão aderentes seriam os simpatizantes do Bolsonaro ao Tarcísio, começando pelo próprio filho do Bolsonaro, né? Do que o inverso. Então, acho que a conta que ele fez é: tenho que garantir o voto dos bolsonaristas e eu de tenho que ir mais para o algum. segundo turno. É isso aí. Então, você acha que a finalidade foi essa? Eu acho. E você, Vitor, acha que ele fez essa conta, ele ganha mais voto que ele perde, ou ele consolida o papel do líder que tem de direita possível e que tem o apoio do Bolsonaro? Eu acho que o voto eu acho que é neutro, é meio a meio, e eu acho que ele consolida ali aquela posição junto aos bolsonaristas fiéis, né? Que, que poderiam estar sob influência do Eduardo É. Bolsonaro e tudo mais, vê-lo como Porque traíra, aquela coisa. que tá surgindo o movimento do isento de direita. Não sei se vocês perceberam isso. O nojentinho de direita. Quem é o nojentinho de direita? Se não for para votar no Bolsonaro, não vota em ninguém. Então nós temos agora, tem o isento de esquerda, que ao É não votar em verdade. ninguém, elegeu Essa o é boa. Lula, né? E agora nós temos o isento de direita. Porque o isento de esquerda, eu não vou votar no Lula, mas sabendo que se ele não vota no Bolsonaro, fortalecia o Lula e o Lula ganhou. É o isento de esquerda. Ai, esse Bolsonaro tem um nojo. E agora nós criamos um isento de direita. Só voto se for no Bolsonaro. Se não for, não vou nem votar. É só o que faltava, né? O isento de direita. E está surgindo esse cara. Bom, o Tarcísio então fez a conta fecha, o que ele quer para o segundo turno. É candidatíssimo já, né? Alguns tempos atrás a gente tinha dúvida se Tarcísio saiu ou não candidato. Acho que hoje já não tem mais dúvida, né? Candidatíssimo, né? Não sei, não sei, eu não sei, porque até que ponto, como vai estar o Bolsonaro, né, nessa posição mentalmente, né? Será que ele vai abençoar aí a candidatura do Tarcísio? Você Porque o está dizendo o Tarcísio, ele tem, seguinte: o Tarcísio só sai candidato se o Bolsonaro apoiar ele, senão ele não sai. eu acho que sim, ele tem uma eleição garantida em São Paulo. A verdade é Você essa, está também pensa eleito já no isso, primeiro Xará? turno. Acho. É bem arriscado, assim, e ele tem que se desincompatibilizar até abril, né? Ele tem que ter uma Isso. segurança bastante grande de que não vai ter um outsider Bolsonaro concorrendo, mesmo com a bênção do Bolsonaro, porque veja, os bolsonaristas podem se revoltar contra o dedaço do Bolsonaro, entendeu? O Bolsonaro apoia, não, putz, eu vou apoiar o Tarcísio, aí sai o Eduardo, contra a vontade do pai. Pô, o cara tá ferrado. Ele vai ter que bater boca com o Eduardo no primeiro turno, entendeu? Nossa, é pior dos mundos. Então, assim, ele tem que ter uma segurança muito forte de que ele não vai ter um sobrenome Bolsonaro concorrendo. Tá bom. Bom, vamos para o outro lado da história, né? O União Brasil e o PP desembarcaram do governo Lula. O governo Lula, esse particularmente, tem uma característica diferente dos demais mandatos anteriores do Lula. O Lula sempre governou com maioria. Não tem sido o caso agora, e muitas vezes o governo Lula tomou pau, né? Quis questionar, por exemplo, a autonomia do Banco Central, não conseguiu nem reverberar isso, tentou reverter algumas decisões, nas pautas econômicas claramente não tem maioria, e agora mais do que nunca, um dos motivos pelo qual eu acho que cresce a chance da anistia. Do outro lado, se a gente fosse fazer um bolão agora, o Lula sai ou não candidato, o Xará, eu já sei que enquanto bater um coração lá no peito do Lula, o Lula é candidato, mas como é que fica a situação do Lula, que para levar o governo até o final do seu mandato, numa posição politicamente ainda mais frágil, Xará? Certamente essa sinalização não é boa, né? Hum,
um partido, no caso dois, né? Que Que é aquela turma significa que que costuma virar para a direção do vento, né? é exata, a perspectiva de poder está abandonando o governo Lula. Essa é que é a mensagem, né? Então, é muito ruim, é uma sinalização péssima. Ah, o, o, o que eu diria anima um candidato de oposição tipo Tarcísio, né? Ele precisa Sim. só garantir que ele vai para o segundo turno. Não sei, veja, às vezes as leituras dessas raposas políticas saem completamente pela culatra, né? A gente viu isso em 2018. Todo mundo se juntou em torno do Alckmin e ganhou o Bolsonaro, né? Então, às vezes, mas na maior parte do tempo eles acertam. Então, de fato, sinalização bem ruim pro governo Lula. E você, Vitor, acha que é pato manco? Já era? Agora é só esperar o tempo passar? Infelizmente, acho que não. Segue competitivo, apesar de eu apostar na derrota dele, e essa minha aposta tem um componente de desejo, tá? Mas ele se vê, ele é um cara competitivo. Mesmo com essa desaprovação, obviamente que tem recall, essa coisa toda, tudo a pessoa conhece, mas ele pode ganhar ainda, existe a possibilidade, eu não descarto. Né? Então ele tem, mesmo com esse governo, um governo medíocre. Então, não seria o caso com qualquer outro nome, tá? Qualquer outro nome do PT ia tomar pau. Mas o Lula, ele tem o seu. É um líder carismático, ele é encantador de jumentos e tudo mais. Então, ele tem Achei, chance ainda. achei E eu forte. acho que ele Eu não vai preciso, eu largar. preciso fazer um parênteses. Eu achei forte a declaração encantador de jumentos, mas Eu também, né? sigamos. Foi forte. Forte com os jumentos? Não. É, forte com o jumento. Olha, Não sei por que é o ofender os seguinte, pobres animais. é, eu acho que enquanto ele tiver chance, ele vai querer disputar, porque esse aí não larga o osso. Se ele tivesse uma desvantagem muito grande, né, um nível de popularidade muito mais baixo, perdendo por uma surra, talvez ele não quisesse concorrer. Mas no empate técnico, que é o quadro, e ele pode ter para si alguns elementos favoráveis, né? Por exemplo, algum Bolsonaro candidato vai minar, vai colocar uma confusão na parte da direita, né? E aí ele pode se beneficiar disso. Então tem alguns elementos ainda que podem. O Trump fazendo esforço para dar um discurso para ele, um discurso nacionalista, um discurso não sei o quê. Ele parou de cair, inclusive reverteu alguns pontos e deu uma revigorada. Então tem alguns elementos que podem agir favoravelmente. A economia não será favorável, mas, enfim, eu acho que ele ainda é um cara competitivo, infelizmente. Então eu acho que ele sai candidato. E a menos que não há, eu acho que ele não será favorito se houver uma coesão, se não houver um Bolsonaro ou um posse de Bolsonaro no pleito. Tá? Se houver um posse de Bolsonaro no pleito, ele passa o Lula a ser favorito, porque esse poste pode impedir a ida para o segundo turno de alguém que seja um outro candidato, qualquer que seja esse outro candidato, que esse outro candidato ganha do Lula, tá? Bota o Ratinho lá, ele ganha do Lula. Ah, mas o Ratinho tem poucos por cento. Tem poucos por cento hoje que não é conhecido. A hora que for conhecido, vai subir. E ainda tem o pai ainda para ajudar. Então, eu vejo outros candidatos que podem ser competitivos até fora do Tarcísio. Se ele quiser ficar em São Paulo, ok. Fica lá, então. Porque eu acho que outros nomes, uma batalha de segundo turno, não sendo um Bolsonaro, eu acho que os outros nomes ganham também do Lula. Mas pode ser que vá um Bolsonaro ou um poste, aí eu acho que ele ganha. Nada de braçada, entendeu? Enfim, o quadro é um É, quadro para mim ainda muito nebuloso. eu acho que quanto mais candidatos à direita no primeiro turno com alguma relevância melhor, incluindo um Bolsonaro qualquer, porque não consigo imaginar que um Bolsonaro qualquer consiga ser o candidato de direita eventualmente mais votado, que eu não acho que Eduardo Bolsonaro teria essa penetração, acho que só o sobrenome Bolsonaro é pouco,
mas enfim. Eu acho que quanto mais candidatos tiver, mais difícil é o trabalho do PT de focar seus esforços. Não que eu ache o cenário ideal, acho que o cenário ideal era o Bolsonaro apadrinhar uma candidatura, ou mesmo apadrinhar todas as possíveis candidaturas a mais à direita. Então, acho que se tivesse o Zema, o Caiado, o Ratinho, o Tarcísio no primeiro turno, ótimo. Porque o segundo turno foi feito para isso mesmo, para somar esforços. Acho que o Lula, mais próximo, as coisas caminham numa direção em que, com menos suporte político, com uma situação econômica mais desafiadora, com ele com mais idade, tem uma chance razoável dele sequer querer concorrer. E eu estou bastante otimista. Eu, como sempre, estou bastante otimista. Não o otimismo de achar que nós vamos ser que nós vamos sair da série C, mas que de repente a gente pode subir um pouquinho para a tabela, né? Não vamos nunca. Eu acho que diferente do que está acontecendo na Argentina, o que custou a Argentina ter afundado muito mais que a gente, mas que, a meu ver, pode permitir a Argentina assumir um lugar acima do nosso, é que lá, né, o Milei foi para cima. E não vejo nenhum candidato nosso à direita disposto a enfrentar os privilegiados, a corrigir, fazer correções profundas. Eu acho que o que a gente tem é, assim, candidatos à direita que seriam mais eficientes e capazes de conduzir o Brasil E nem dentro o dessa Bolsonaro fez canaleta, isso, né? nem o Bolsonaro Bolsonaro teve fez. 4 anos, também não fez. Governou com o Sim, sem Centrão, sombra de inclusive. dúvida. Sem sombra de dúvida. Tentou num primeiro momento, mas veio a pandemia e não teve jeito mesmo. Né? Talvez não fosse a pandemia, o Bolsonaro tivesse conseguido alguma coisa parecida com o Milei, mas acho que não. Acho que o Milei só consegue porque lá não tem centrão mesmo. Né? Então acho que a gente não afundou tanto Também, e quanto a também gente. ele consegue porque ele acredita. Não é o caso do Bolsonaro. Sim, sem sombra de dúvida. Não Né? dá para comparar o Milei na convicção liberal dele com o Bolsonaro, que, aliás, nunca foi um liberal, sempre foi um corporativista. Né? Se ele aprendeu alguma coisa, é graças ao Paulo Guedes, tão injustiçado, não vou citar nomes, mas por alguns membros desse programa, dentre os quais eu não me incluo. Fique claro, que a memória seja resgatada. Mas tudo bem. Né? Fazer um bolão, vai cair quando? Semana que vem, falar, não cai, porque e reza, porque se cair vai vir um pior. É que nem o Haddad. É um poste. Mas temos que torcer por ele, porque tem alguma chance do Haddad sair e vir alguém melhor? Não. Sério, francamente falando, tem alguma chance? Então vamos torcer pelo Haddad. Olha que loucura que nós chegamos. Torcer pelo Haddad. É, é só o que faltava. Bom, mas enfim, amiguinhos, a gente está chegando aí na rodada final do nosso bate-papo. Vou pedir para o Xará aí uma bola dentro, uma bola fora e uma dica. O mesmo para o meu amigo Victor. E aí, Xará, qual é a sua bola dentro, qual é a sua bola fora e qual é a sua dica? Lá dentro eu não tenho, viu? Não sei, eu não consegui pensar em nada. A bola fora vai para os deputados que levantaram de novo uma lei para. É um PLC, né? Para o Congresso poder demitir diretor do Banco Central, como um instrumento de pressão sobre a diretoria do Banco Central, porque estão demorando para fazer, para aprovar a aquisição do Master pelo BRB. Quer dizer, tudo errado, né? Impressionante como a gente pensa, bom, o judiciário é uma porcaria, tal, bom, o Congresso realmente não fica atrás, tá difícil. E minha dica vai para um canal no YouTube chamado Falha de Cobertura. Quem não conhece, dá uma olhada. Dois, eles se dizem jornalistas, mas são dois comediantes que comentam a rodada do Campeonato Brasileiro. É muito engraçado. Ah, é. Eles têm vários cortes no Instagram, né? Então, agora eles estão fazendo, porque o Porta dos Fundos, eles estão abrigados dentro do Porta dos Fundos, porque eles tinham um pouco. Esses caras são muito antigos aí no mercado, mas agora estão ficando mais famosos porque eles estão com esses cortes no Instagram. É bem engraçado. Ah, é muito engraçado mesmo. E você, Xará? E você, Victor? Também não tenho bola dentro.
a bola fora, se falar STF, Alexandre de Moraes, é toda semana, né? Mas, de fato, ele abriu o julgamento com discurso político, já dando a entender que o seu voto está dado, é assim, desculpa, né? Mas não surpreende. O meu travou aqui. Será que vocês estão me ouvindo? Hoje a minha internet está me dando um bailezinho aqui. É, eu vou parar aqui um minutinho a gravação até. Ah, voltou. Então, A não gente tem estava bola te ouvindo, a dentro? gente estava te ouvindo. Ah, tá. Então não Bola tem bola fora, dentro. bola A- fora a- para o a- Imperador. A dica e vai pro. A dica é uma série no. É uma dica que, assim, eu sempre fico na dúvida do seguinte: como eu não estou ouvindo, será que está gravando? Então eu vou parar um pouquinho até ouvir, aí eu vou. Eu voltei a gravação aqui porque eu não estava conseguindo captar vocês. Qual que é a dica, Vitor? dica é uma série da Prime, Upload chama. Fala de inteligência artificial, o cara que morre, os caras morrem, consegue fazer um upload e fica a versão IA dele interagindo. É um negócio diferente, mas se você for pensar bem, seria ficção há 10 anos. Hoje não é tanto assim. Mas a série é interessante, mas ela vai perdendo vigor com o assunto. Na primeira temporada é ótimo, a novidade, depois ele vai perdendo um pouco o vigor. Então, eu não sei se eu vou terminar qualificando ela como muito boa. Mas por enquanto é uma dica. Bom, É vamos lá. episódio de 30. É gostoso o episódio de 30 minutos, que é aquela série para dormir, né? É, é. Boa. Bom, a minha bola dentro vai para o advogado do general Heleno, Matheus Maier Milanês, que eu acho que dos que fizeram uso da palavra foi o único que, a meu ver, teve a coragem de questionar a parcialidade daquilo que estava, a imparcialidade do julgamento, particularmente do ministro Alexandre de Moraes. Achei corajoso, um jovem advogado, a meu ver, talentoso, não por acaso foi escolhido pelo general Heleno, que, aliás, manteve uma postura muito correta, no sentido de sem gracejo, pouca conversa, quase que no limite de não reconhecer a legitimidade daquele foro que lhe julga. Em contrapartida, a minha bola fora vai para a ministra Carmen Lúcia, que tentou lacrar, perguntando ao advogado lá de defesa do Paulo Nogueira sobre o que teria se tentado demover, como se ao se tentar demover Bolsonaro de alguma ação, aquilo comprovasse que ele tentou um golpe de Estado, quando não foi nada disso. Então, acho que muito triste, assim, o posicionamento dela em geral parece mais preocupado em lacrar e parece um viés, deixa claro um viés. Então, realmente, ela corrobora essa sensação de que é um julgamento ali para constar, que não vai trazer nenhuma surpresa, e é um julgamento que se partiu da condenação para a construção de uma narrativa que coubesse bem. A minha dica, eu não sei se eu falei na semana passada, uma série Black Doves, que é meio de espionagem, estou achando bem legal. E eu tenho uma antidica. Eu não. A maior parte das pessoas que viu parece gostar, mas eu não. Cara, o super-homem que eu aprendi a gostar, ele era fodão, cara. Metia porrada nos caras, não se machucava, ele era um homem de aço, ele era um Superman, ele fazia a Terra virar ao contrário para salvar a luz. Pô, e fizeram um Superman, o último aí, que é um puta de um bunda mole, se machuca, e tudo bem, eu sei que nos quadrinhos tinha lá o cachorro dele, mas, cara, não gostei, cara. Sinceramente falando, não É curti frouxo? esse super. Não curti, achei um Superman meio frouxo, meio. Tudo bem, o Clark ele era tímido, mas ele não era um boboca. Ele era tímido. Então, assim, não gostei desse Superman aí. E lembro que o primeiro, pô, fui com meu pai no cinema, sabe? Então eu tem um certo apreço afetivo pela figura do Superman. Acho que deram uma esculachada aí. Não curti muito, não. Então é uma antidica, ainda que eu seja minoria, quando vocês forem pesquisar aí, para ver que a maioria gostou. Meu filho mais novo gostou, o Henrique, né, que tem uma opinião muito mais embasada que a minha.
mas eu não gostei, não. Então, minha antidica. E talvez valha a pena assistir só para ver se concorda ou não comigo. Mas é isso, meus amigos. Uma peninha que a Nora não está aqui com a gente hoje. Uma semana recheada. Vamos ver o que que a semana que vem nos reserva. Se Deus quiser, já com a Nora de volta, tá bom? E é isso aí. Um abração, sempre bom encontrar os amigos. Abraço. Valeu. Um Tchau, Um abração. tchau. abraço. Tchau, tchau.